E o mundo quebrando lá fora, aqui deve ser um bálsamo, é quase o céu. É ou não é? Quem quer ir embora amanhã? Não, eu também quero ficar. Com certeza estar retirado aqui é muito bom. Deus não nos chamou apenas para este retiro. Deus não nos chamou apenas para este ano. Deus não nos chamou apenas para os desafios do ano que vem. Deus nos chamou para uma eternidade. Aleluia. E proporcional ao seu chamado, o nosso desafio de sermos gratos. Gratos até quando? Até começar a doer? Até ficar diferente do que eu imaginava? Até alguém entrar na história e me decepcionar? Diante de Deus, o nosso desafio é ser grato até o fim. Independente de que fim for. Porque a certeza que com Deus, o nosso fim é top. O nosso fim é Ele mesmo. Não é um fim, pelo contrário, é a eternidade com Ele. Enquanto a gente pensar a nossa vida limitada a qualquer circunstância, nós vamos estar pensando menos do que Deus pensou para nós. Deus não lhe vê pelo hoje, Deus não lhe vê pelo agora, e nem pelo seu passado. Deus, Ele olha a eternidade, você brilhando com Ele na eternidade. Tudo aqui é meio para isso. Então, se nós temos o desafio de sermos gratos até o fim, nós temos que estar dispostos a sermos gratos em tudo que aconteça até o fim. Você acha que Mateus, o evangelista, não foi grato por Deus ter tirado ele do caixa da Receita Federal de Roma e colocado ele num lugar de vida novamente, sim ou não? Sim. É linda a história de Mateus, que também Deus já começou a falar conosco. Mas você sabe como diz a tradição que terminou o fim de Mateus? Depois dele ser amado, dele ser respeitado, honrado, depois de poder, Pentecoste, o fim da vida de Mateus, diz a tradição cristã, que foi pela Etiópia. Talvez ele seguiu o fiscal da Receita Federal, que Filipe evangelizou no meio do deserto, que batizou o eunuco, o etíope foi. Mateus foi para a Etiópia ser missionário, morreu lá, numa morte linda, igual um passarinho, na sua confortável igreja. Será que foi isso? Mateus morreu apedrejado. Ele saiu de um banco, que ele estava ganhando dinheiro, que ele era uma classe superior aos judeus normais, porque ele tinha acesso direto a Roma, e ele escravizava os próprios irmãos, por isso ele era odiado por uns, mas era honrado por outros. Jesus tira ele de lá, restaura ele, mas leva Mateus para morrer apedrejado na Etiópia, depois de muito tempo. Moral da história: eu vim orando por vocês, eu conheço alguns de vocês, nós os conhecemos. Nós não somos mais crianças, nós somos muito jovens, é verdade, mas de fato nós não somos crianças. E queridos, quando a gente entende que o chamado de Deus é para a eternidade, a nossa responsabilidade aumenta quanto à nossa gratidão. Porque não importa o quanto nós somos gratos até hoje, nós deveremos ser gratos amanhã e até o fim que o Senhor planejou para nós. E eu preciso alertá-los. Mateus foi até o fim que ele pôde. E ele foi apedrejado como tantos outros. O Evangelho nunca foi a promessa de conforto nesta terra. Nós também ouvimos essa palavra. Tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições. Às vezes a aflição a gente pode esquecer do que possa ser. Mas aflições são difíceis. E eu tenho uma proposta para vocês, vocês vão me responder. Nós temos hoje 3 níveis de gratidão. A gratidão easy, gratidão leve, a gratidão médiozinho, e a gratidão hard. Vocês querem conhecer qual gratidão? Não estou ouvindo, não ouvi. Então vocês querem ouvir qual gratidão? Hard. A hard expert das galáxias. Querida, premium. Tem outro, tem mais. Essa guarda para o próximo retiro. Queridos, o relacionamento com Deus não tem nada igual. Quantos amam a Jesus? Diga amém. Amém. Você consegue falar as qualidades de Jesus? É bom quando a gente começa a cantar. Bora cantar só o coro, o final da música que a gente estava cantando? Ó, impressionante, infinito
ousado amor de... Só o coro. Oh, que deixas. É muito gostoso falar de Jesus. Só do amor dele já vai uma música toda. Mais uma, vai. Nem precisei, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que delícia adorar a Deus. Mas nessa proporção do infinito amor de Deus, Ele nos prepara, nos forja, nos treina para viver o seu sobrenatural em outras situações. Não só no retiro, não só onde está confortável, mas eu tenho que dizer para vocês, a nossa gratidão será testada nos mais diversos níveis. E isso não é apenas para os discípulos que morreram apedrejados. A proposta de Deus não é nos fazer meninos carentes de todo mimo o tempo todo, apesar de ser Pai, nos amar, fazer tudo isso, nos resgatar da onde estávamos feridos. Ele tem um propósito, que o nosso inimigo não vai se contentar. Ele vai ficar a vida inteira, e não pense que ele é bobo. Satanás está derrotado, mas bobo ele não é. Ele não suporta ver um crente grato pelo que Deus fez na sua família, pela história que ele recebeu. Você é um guerreiro hoje, firme e forte. E Satanás fala assim, hoje você está sendo grato. A Bíblia diz que ele trabalha com ciladas, e ele prepara ciladas, e essa cilada da gratidão é uma das primeiras que ele quer tocar no nosso coração. Se ele tirar a gratidão do nosso coração pelas grandes obras de Jesus, ele vai conseguir esterilizar um grande potencial na mão de Deus, que é você, que é quem ele chamou para a eternidade, e não apenas para um beijinho. E meditando sobre até onde nós estamos dispostos a ir, além daquilo que nós já estamos hoje, nós precisamos nos preparar para levar nossa gratidão a um nível alto, hard, porque nós somos gratos pela família, nós somos gratos pelos milagres, gratos pelo retiro, gratos pelo amor, gratos quando tudo dá certo, e nós somos gratos. Mas a Bíblia nos alerta que existe um passo a mais, uma milha a mais a ser dado. E eu queria compartilhar com vocês. É muito difícil, mas Deus, quando Ele te escolhe para lhe colocar em coisas grandes, Ele prova primeiro você. Ele tem essa liberdade. E justamente para quem Deus reserva coisas grandes e reserva muito da sua porção, Ele prova, sabe aonde? No pouco. Nós precisamos, o primeiro momento de gratidão de nível hard, que o crente tem que ser além do crente religioso, tem que ser além do crente de momento, além do crente fogo de palha, que acende rápido, mas depois logo murcha. É na hora que revela que você percebe que está no pouco. Lá em João 8,12, nós vemos essa situação. Quando nós somos desafiados, Jesus estava diante de uma multidão muito maior do que nós. Eu vi ali da cozinha, o rapaz está esperando da gente uma janta maravilhosa. O cheiro já está dizendo amém, encerra. Já deu, tá bom. Tem açaí, tem feijão, tem uns boi ali, né? Chega a fazer muita comida para poucos aqui. A experiência que Jesus teve, Ele tinha uma multidão muito maior que nós, 5.000 pessoas. Ele desafia os seus discípulos a serem gratos por aquele momento de sermão e fala, alimente esse povo. E eles chegam e dizem, Jesus, não tem nada, é impossível alimentar, não tem nem onde comprar. Nós temos aqui só 5 pães e 2 peixinhos. A resposta de Jesus é constrangedora. Ele fala, vocês não têm fé, vocês não entenderam tudo ainda, me dá esse negócio aqui. Jesus toma na mão 5 pães e 2 peixinhos. E a primeira coisa que ele faz é erguer o céu e agradecer.
ágreda e falou: Senhor, eu te dou graças. Jesus, o maior exemplo, ele deu graças por 5 pães e 2 peixinhos para aproximadamente 10 mil pessoas tendo que comer. Isso é você olhar o pouco, aleluia, e ser feliz e ser grato, aleluia, porque tem pouco. E eu não sei se você já teve pouco na vida. Como eu disse, nós nos conhecemos a maioria aqui. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que Deus tem nos abençoado de uma forma constrangedora em muitas áreas, Mas o país mudou, a gente está numa situação diferente, mas, queridos, a cidade nova, há 15 anos atrás, era diferente. Eu sou da época que falava assim: isso aqui era só mato, isso aqui é só mato. Sou dessa época, né? E eu lembro de ter a pior casa da rua. Eu lembro de ser a pior casa da rua. Toda a casa já tá, todos os vizinhos estavam murados, pintados, com grades novas. Sabe o dia que eu percebi que a minha casa era ruim? Quando, depois de uns 20 anos de cidade nova, um vizinho falou assim: olha que legal a tua chave. É a chave que o Jader Barbalho me entregou para os proprietários. Depois de uns tantos anos da cidade nova inaugurada, meus pais eram os primeiros moradores da casa e não trocaram a porta da Coab. Naquele dia eu percebi, um dia falei: rapaz, agora eu tô começando a perceber que a gente é pobre. E nunca fomos pobres de conhecimento, de cultura, mas eu percebi ali que tinha algumas coisas. Tinha algumas experiências que eu lembro. Meu pai era militar, minha mãe concursada da prefeitura. Nunca faltou nada, eu não podia reclamar, nunca faltava nada. Mas teve um dia que eu percebi que a coisa não era tão fácil. Foi quando meu pai juntou à noite e falou: olha, a gente era normal, vivia de passagem. Cada dia era uma emoção. Daqui o da passagem, era a palavra que a gente queria ouvir. O da passagem já estava ótimo. Ele falou: tá aqui o da passagem. É difícil você ver o seu pai tenso, você conhece o seu pai. Naquele dia eu percebi o meu pai tenso e eu muito novo. Ele falou: esse que é o da passagem. Amanhã eu não sei. Às vezes ele dava da semana, alguma coisa assim, a gente estudava, tinha que pegar ônibus. E eu só lembro ele tenso falando: aqui está o de hoje. Amanhã se preparem, porque eu não sei o que vai ter. E não tinha moral da história. Era muito pouco. Era muito pouco. Eram 2 jovens que tinham que estudar, que tinham que parecer que estava tudo bem. Eu não tinha muita noção do que era ter muito ou pouco, mas naqueles tempos eu comecei a perceber que a gente tinha pouco. Só isso. E a reação em casa não foi: ah, pai, que coisa chata. Pra outra coisa tem, mas pra gente não, eu quero mais. Nós nos unimos ali, amém. E o que eu tenho de lembrança desse dia foi que eu fiquei tenso, eu fui pra aula: meu Deus, o que acontece? Tem algum problema em casa, tá faltando grana. Sabe o que eu lembro desse dia? Que eu voltei, foi o melhor macarrão com salsicha que eu comi na vida. Foi o melhor macarrão com salsicha. Parecia ceia de Natal, a gente jantando. Deu pra almoçar e jantar o mesmo macarrão, a mesma salsicha. Graças a Deus faz muito tempo. Eu não sei se você já viveu situações de ter muito pouco, e às vezes, quando nós temos pouco, não só de dinheiro, mas de pouco tempo. Queridos, pouco tempo. Teve... que é isso? Pouco tempo. Vou contar um testemunho que não é meu. Tem um jornal Tropo da minha esposa. Ela saiu no Tropo. Que chique. Só sai no Tropo. Mas parece que escolheram. É a semana de botar pobre no Tropo. Botar pobre. Era a rotina do jovem. A matéria, a rotina do jovem. Ela trabalhava de manhã, estagiava à tarde. Eram 3 situações. Ela trabalhava de manhã, estagiava à tarde, trabalhava de manhã e de tarde, estagiava no período intermediário, ia para a faculdade à noite, chegava 11 horas em casa. A minha sogra, primeira coisa que eu fui visitar, conhecer a sogra, ela falou: olha, minha filha, ela é ótima, ela é prendada, ela é de Deus e ela é famosa. Aí ela trouxe o tropo do pobre, que mostrava a rotina dela. E cara, quando a Priscila começa, quando eu falei essa história do macarrão, ela falou: ih, tu tinha macarrão. Acho que ela sabia salsicha. E ela conta o quanto ela precisou durante 4 anos pagar a faculdade. Ontem a gente estava conversando, ela começou a lembrar de tudo que ela sabia de telemarketing. Ela foi atendente de telemarketing
2 anos como estagiária, ela percebeu o quanto ela foi roubada. Ela, meu Deus, eu fui estagiária 2 anos. E eu estagiava em escritório de contabilidade. E eu ainda tinha que ir pra escola à noite. E eu tinha que voltar. E o pessoal reclamava. O meu salário todo era para pagar parte da parcela da faculdade. Não tinha nada. Mas pense numa mulher serva de Deus. Serva que me constrange. E uma coisa que ela é fiel é nos seus dízimos. E é isso. Não dá nem pra tentar dizer, não, eu vou dar você. Não, quem dá sou eu, é meu. E Deus tem abençoado a minha esposa de uma forma que eu falo, amor, continua nessa, vai lá. E agora a gente está com uma filhinha e a gente consegue dar atenção para a filha, eu trabalho. E ontem ela me falava, um dia eu não tive tempo nenhum, mas eu nunca deixei de cuidar do meu tempo com Deus. Nunca faltou tempo para Deus. Então, nós precisamos ser gratos no pouco, queridos, independente do que seja, tempo, dinheiro, oportunidade. Às vezes você está cheio de Deus, você está cheio de vontade, eu quero ganhar o mundo, eu quero ganhar a cidade nova, eu quero pregar, eu quero botar a mão e a pessoa cair, eu quero expulsar os capeta, eu quero dar bicuda no diabo, eu quero fazer, eu quero ganhar gincanas, eu quero fazer tudo. Ele falou, mas ninguém me dá uma oportunidade. Todo mundo falou no retiro, menos eu. Por que isso? Aí você fica, eu tenho pouca oportunidade, eu não sou pastor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, queridos. Aproveite a pouca oportunidade que você tem. Se você for grato no pouco, adivinha só. Deus, ele é especialista em colocar os improváveis no muito. No muito. E o muito de Deus é muito maior do que você possa imaginar. Então, a primeira situação de uma gratidão hard é quando você estiver diante de muito pouco, você poder fazer como Jesus. Erguer as mãos para o céu e dizer, graças te dou. Esse pouco que eu tenho é o suficiente para ti, Senhor. Tu sabes o que fazer com isso, com essa minha pouca habilidade, com esse meu pouco dinheiro, esse meu pouco tempo, essa minha pouca possibilidade de dar certo. Esse pouco que eu tenho na tua mão, eu sei que vai ser suficiente. E você precisa ser grato pelo pouco, não murmurar, ser fiel. Isso é sinal de quem vai ser grato até o fim. Quem está afim de ser grato no pouco, diga amém. Existe uma outra situação, vai começar a esquentar. Essa ainda foi... É a última do médio, na verdade. Só deu uma... Existe uma outra situação em que a nossa gratidão será testada para saber se nós entendemos o propósito da nossa vida, que é ser grato antes de receber. Eu já até começou a falar através da nossa irmã. E é o versículo de vocês. Não sei se vocês perceberam. Lá no versículo 6 ele diz assim: e apresentados a Deus com súplicas, com isso e com ações de graça. Esse é o nível que só um crente maduro vai entender. Quem ainda não é maduro pensa assim, não, eu preciso ser grato. Grato a quê? Grato que me fez de coisa boa. Então eu sou grato a Deus pelo que ele fez. Pelo que não fez, eu sou fiscal. Deus, tu falou que ele dá. Bora, cadê Deus? Cadê? Eu quero ver, cadê? Mas enquanto não me der, eu não vou ser grato. E o desafio de quem está disposto a ser fiel a Deus até o fim, olha só. Eu não estou questionando a Deus se vai ser bom ou se vai ser ruim. Eu sei que tem um propósito lá na frente para a minha eternidade. Eu não estou olhando nem para a direita nem para a esquerda. Então eu já sou grato por tudo que possa acontecer. E com tudo que eu queira acontecer. Sabe o que é isso? É você estar encalhado, acho que está na pedra há muito tempo. Eu sou grato pela família que eu vou formar. Por todo mundo dizer que você não vai dar certo, dizer, eu não me preocupo, eu já sou grato por essa mulher de Deus que Deus vai me dar. Eu já sou grato pelas pessoas que Deus vai me dar. Eu já sou grato pela oportunidade, mesmo eu sendo analfabeto. Eu já sou grato pelo que vai acontecer. Isso é sinal de maturidade. É quando você, por fé, crê que o que está diante de você não veio para lhe matar, não veio para lhe destruir. E você pode dizer, Senhor, eu preciso de algo. E eu te peço porque eu sei que tu podes me dar, mas antes que tu diga sim ou não, eu já digo, eu já te agradeço. Pela possibilidade que eu tenho de te pedir, porque eu sei que tu não dá pedra em lugar de pão para um filho, tu não dá uma cobra no lugar de um peixe. Então ser grato a Deus pelo que você ainda não recebeu é o desafio daquele que sai da mesmice, daquele que sai da inércia espiritual e sabe que existe um futuro além do seu presente. Então você consegue hoje pela fé ser grato por aquilo que você ainda nem recebeu, pelaquela oportunidade que você tanto pede e parece que está longe, mas você já consegue ser grato por isso. Quando você é grato, você não consegue ficar com a cara amarrada,
Você não consegue ficar resmungando. Você não consegue ficar achando problema. Quando você é grato, você sorri. Tá? E ninguém concorda. Todo mundo diz que é impossível. Mas você diz, eu creio que meu propósito com Deus não é um propósito de verão. É um propósito de eternidade. Então eu sou grato, Senhor, mesmo sem ter. É pior do que ter pouco, é não ter nada. E dizer, eu sou grato porque eu creio que Tu vais me dar. Quando Deus vê alguém grato, de antemão Ele fala, essa fé que eu gosto. Quantas vezes aquela mulher que chegou até Jesus e falou, olha Jesus, eu estou com a minha filha longe, eu nem sou judia. Ele falou, olha, eu vim para os meus, e o pai não dá comida para os cachorrinhos, porque ele tem que dar para os filhos. E chamou a mulher de cachorrinho. E ela, com uma fé, crendo que ia receber, falou, Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas. E eu não vou sair daqui sem um milagre, mas eu já estou te agradecendo, porque Tu és o pão da vida. Jesus, olha que fé é essa? Eu nunca vi nem no meio do povo uma fé dessa. Vai, a tua filha está curada. Aleluia. Queridos, o nosso desafio não é ser grato porque está dando tudo certo. Enquanto você for grato só porque está dando tudo certo, você ainda vai precisar aprender que melhor é ser grato quando ainda não tem nada. É pela fé. É ser grato pela sua família salva. Ainda que hoje, quando você voltar amanhã para sua casa, esteja alguém bêbado, esteja alguém prostituído, esteja alguém opressor. Pela fé você precisa se alegrar. Se alegrar porque a promessa de Deus e o desejo do seu coração vai se cumprir. E você já age com gratidão. Você nem cobra mais a Deus. Você já voltei para lembrar que eu sou grato porque é aquilo que eu ainda nem fez. E você para de ser aquela oração chata, repetitiva, e passa a ser um adorador. Fala assim, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, porque eu sei que Tu já vai fazer no tempo certo. Isso é o nível que Deus quer nos levar a ser gratos antes de receber. E quando Ele resolver dar, querido, sem dúvida será muito mais do que você pediu ou pensou. Aleluia, glória a Deus. Vai esquentar um pouco. Eu continuo ou paro? Vocês querem que continue? Sim ou não? Sim. Vou acreditar. Na metade que é sim, né? A outra metade vai ter que ouvir também. Em 2 Coríntios 4:15, 15 em diante, vai falar de uma situação que Paulo viveu. E ele fala da leve e momentânea aflição. Vale a pena viver ela. Mas é interessante a gente conhecer o que é leve e momentânea aflição que Paulo se referia. Se você conhecer um pouquinho a biografia, e sei que vocês conhecem do apóstolo Paulo, algumas aventuras ele passou. O pessoal de Moaná pode ter uma noção do que é isso. Ele passou por naufrágios. Minha sogra naufragou na Bahia tantas vezes. Sempre ela conta essa história. Como é terrível. Aí ela conta a história e fala, bora lá no interior agora. Eu falei assim, quer me assustar para depois me convidar? Era melhor me convidar para depois assustar. Paulo passou por naufrágios, por picada de cobra. E nessa época, mais ou menos, quando ele escrevia por Corinto, ele estava na época de ser castigado só com algumas dezenas de chibatadas. Quando Paulo falava do seu amor por Cristo, ele não falava, Deus me deu um carro, Deus me deu um cargo, Deus me deu uma esposa. Deus falava, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E acredite, não era uma tatuagem do peixinho, não era uma cruz na testa, não era um salmo escrito com toda a Bíblia. Quem dera fosse, seria pelo menos mais estiloso. Provavelmente era uma costa toda rasgada, porque o castigo romano para a algazarra que ele fazia na cidade, que ele expulsava os demônios e a adivinhação indo embora e o cara ficava sem lucro e processava ele, era lambada em praça pública, com vara, com um verdadeiro discípulo de Jesus. Olha para que Jesus chamou Paulo, para sofrer chibatada, prisão, humilhação. Tem um texto que me admira de Paulo, cara persistente. Ele foi pregar na cidade, eu esqueci qual é agora, normal, esqueci um monte de coisa. Mas ele estava pregando e começaram a apedrejar Paulo. Mas Paulo não era... Ele falou, bem, muita gente já morreu apedrada, inclusive eu já matei alguns apedrados. Eu sei que pedrada mata. Sabe o que ele fez? Ele se fingiu de morto. Ele olhava assim, ó, se fingia de morto. Ficou largado como morto na frente da cidade, até que o pessoal pensou que tinha morrido e voltou.
Quando ele viu que todo mundo foi embora, ele sacudiu a poeira e sabe o que ele fez? Ele foi grato a Deus, obrigado pela pedrada, Senhor, e voltou para pregar de novo. Paulo, ele que diz, a nossa leve e momentânea tribulação e aflição aqui não se compara com o que há de vir. E isso gera um peso de glória. Aleluia. Paulo tinha um chamado eterno. E o mesmo chamado dele é o mesmo meu e seu. E queridos, eu sinto lhe informar, o evangelho genuíno, vivido, disposto a ir até as últimas consequências, você vai passar por dor. Vai doer na carne. Vai doer no sentimento. Eu estou com uma amiga que foi para a Índia e ela foi quase que rebelde. Falou, eu quero ser missionária aí. E Deus está me chamando. Falou, calma menina, casa primeiro. Fala, não, Deus está me chamando, eu tenho que ir. Fala, menina, calma, bora orar mais, bora fazer mais uma conferência de missões. Eu não quero mais conferência de missões, eu quero ir. E ela começou a treinar sozinha, indo nos eventos, e na Jocum da vida, e foi para cima, foi para outro. E ela deu uma sumida um tempo, estava treinando. E quando vê, ela apareceu agora na Índia. E eu falo, Meiba, amiga, boa, procura a missionária Meiba no Facebook. E ela é contadora também, minha amiga. E os testemunhos dela de vida durante no trabalho que ela está tendo num orfanato lá na Índia. A fome que ela passou, 4 meses sem comer carne, 4 meses sem, não por dieta, não por querer vaidade, mas por a realidade do país, não existir carne. E ela postava a afeição mudando, as rugas aparecendo, a menina jovem. E os testemunhos que a gente tem dela é que muitos momentos de dor ela tem enfrentado, dor de fome, não porque nem tenha dinheiro, é porque o país é pobre, não tem que dividir com as crianças, e ela vivendo tantas situações. Queridos, o evangelho muitas das vezes vai nos colocar numa situação de dor, dor física, dor moral, dor emocional. E eu quero dizer, se você está há tanto tempo na igreja e você não sentiu uma dorzinha, repense. Repense. Se não está faltando você se colocar um pouco mais, talvez na dor de alguém, não precisa nem ser sua dor, mas existe um irmão sofrendo do lado. Aleluia. Tem outro testemunho de um líder de jovem nosso que veio de uma vigília semelhante a esse retiro, cheio de Deus, cheio do poder de Deus, e falando em língua, dirigindo, ele falava, gente, era tanto poder, e eu estava tão animado, e que eu falava com Deus, Deus me fala sobre isso, e vinha grandes revelações. Eu falava, Senhor, me fala sobre a missão jovem, e eu via uma multidão ganhando Belém, eu via pessoas curadas, eu via tanto poder, e eu estava tão feliz com o Espírito Santo dirigindo. E eu falei, Senhor, fala mais comigo, fala mais, ele tendo visões dirigindo, até o ponto que ele não teve mais visão. A última visão dele foi acordar no hospital, e quando ele abriu o olho, ele foi saber que ele tinha capotado 7 vezes. Estava todo quebrado. Altas luzes, ele falou, gente, não foi sono, não foi a lombada, não foi o pneu que estourou. Eu estava, pode até ter sido irresponsável. Não sei se ele começou a orar demais, falar língua estranha, fazer direção estranha. Mas ele falou, ali Satanás me desafiou. E ele tentou ceifar a minha vida. O pastor Saulo era da Missão Jovem, hoje está até na Bola de Neve. Gente, quando o carro começou a capotar, eu não vi mais nada para mim, e ele ficou todo marcado, todo doído. E ele falou, foi uma luta espiritual, eu vi o próprio diabo querendo acabar minha vida ali, porque se eu morresse ali, nada daquela visão ia acontecer. Então, muitas das vezes nós somos colocados em situação de dor, física, espiritual, emocional, por amar a Cristo. E aí, quando isso acontecer, o que eu faço? Eu tenho que reclamar, eu tenho que murmurar, eu tenho que botar Deus na parede, eu tenho que me desviar. Quem entende o propósito chamado de Deus vai tirar do fundo da alma, vai lembrar da obra que Jesus fez, que foi muito maior a sua dor, e vai dizer, eu sou grato por essa dor que eu estou vivendo hoje. Senhor, obrigado, porque eu tenho a honra de começar a sofrer hoje, nem que seja um pouquinho a dor que tu sofreu. Aleluia. Obrigado por confiar em mim, e alguém que tu quer amadurecer, ainda que doa, eu não vou abandonar o nosso propósito. Aleluia. Eu sei que tu és fiel, me ensina a ser fiel também nessa dor. Quantas dores nós passamos no Evangelho, querido? Dores de rejeição,
do mundo inteiro, dor de perseguição, dor de fracasso, Aleluia. dor de consciência, tantas dores. Se Deus permite você sentir dor por amor dele, sinta-se um privilegiado e seja grato. Seja grato por cada dorzinha. Senhor, se é por teu amor, essa dor vai valer a pena. Eu não vou abrir mão de sentir dor. Eu não vou virar um covarde, uma covarde que foge, porque falou, não quero enfrentar o inimigo, não. Eu não quero ter que me consagrar, não. Eu quero sofrer tudo que tiver que ser sofrido, mas eu quero ser grato, porque vale a pena. Nós não fomos chamados apenas para hoje. A dor, ela inibe a nossa alegria. Sentir dor é horrível. A gente fala, Senhor, eu quero ser forte, mas dá a primeira dor de barriga, Senhor, me cura, me cura. Dor é horrível, tira a sua alegria. É muito ruim sentir dor. Mas se você for grato, Senhor, ao Senhor, é o melhor remédio. Ser grato nos momentos de dor. E ainda que aconteçam na sua vida, o Senhor vai te honrar. A penúltima situação, muito séria na vida do crente, que ele precisa saber que ele vai passar, e ainda assim a sua gratidão permanecer, para não ser ingrato. Lá em João 1:20, fala já algo parecido sobre isso. Jó não é Jó. É sem dúvida o texto mais tenso que você pode ler na Bíblia. Porque é o seguinte, é um grande homem de Deus, com testemunho do próprio Deus, quando estava tudo bem, e ele começa a receber seus servos, e um servo diz, o seu rebanho de tal animal morreu, foi todo morto, foi todo roubado, só sobrou eu para vir contar a história. E quando eles pensam em recuperar do prejuízo de um rebanho, vem outro e fala, olha, a tua fazenda foi invadida e levaram tudo, só sobrou eu para contar a história, e eles ficam abalados. E quando ele pensa que apenas os patrimônios foram abalados, vem um e diz, os teus filhos estavam reunidos todos juntos, e veio uma ventania, derrubou tudo e todos morreram, só sobrou eu para te contar a notícia. Você conhece a história de Jó, e ele rasga as roupas, ele sofre o luto, ele raspa a cabeça, ele se joga cinzas, ele não é super-homem, ele não acha que pode aguentar tudo sozinho, mas é que no fato, no auge da sua perda, todo o patrimônio, outro dia eu perdi R$20, eu estou triste até hoje, ele perdeu todo o patrimônio, ele sofreu a pior dor que hoje eu não gosto de imaginar, ele perdeu 10 filhos numa tacada só, ele viveu todo esse luto, mas ele ainda teve a honra, a maturidade de dizer, eu vim nu para esta terra, nu eu vou voltar para lá, Deus deu, era de Deus, e Deus tirou, eu não preciso entender, louvado seja o nome do Senhor, ser grato a Deus